Boa noite, meus irmãos queridos. É uma alegria muito grande encontrar todos vocês aqui no nosso salão virtual para mais um estudo, mais uma oportunidade que Deus, nosso Pai, nos dá para nós entrelaçarmos nossos corações e pensamentos nesse momento. E eu peço que todos vocês que estão aqui assistindo ao nosso estudo, que elevem seus pensamentos a Deus, pedindo a Ele a paz, a serenidade para os seus corações e aquele remedinho que Ele sabe qual remédio cada um de nós está precisando nesse momento. Nosso estudo de hoje é sobre os itens 7 e 8 do capítulo 10, o sacrifício mais agradável a Deus. E nós vamos iniciar lendo a nossa página de abertura do livro Espírito da Verdade, lição número 62, Indulgência. A luz da alegria deve ser o facho continuamente aceso na atmosfera da experiência. Circunstâncias diversas, e principalmente as da indisciplina, podem alterar o clima de paz em redor de nós, e dentre elas se destaca a palavra impensada, como forja de incompreensão a instalar entre choques. Daí o nosso dever básico de vigiar a nós mesmos na conversação, ampliando os recursos de entendimento nos ouvidos alheios. Sejamos indulgentes. Se erramos, roguemos perdão. Se outros erraram, perdoemos. O mal que desejarmos para alguém hoje suscitará o mal para nós amanhã. A mágoa não tem razão justa e o perdão anula os problemas, diminuindo complicações e perdas de tempo. É assim que a espontaneidade no bem estabelece a caridade real. Quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência em si mesmo. Quem perdoa desconhece o remorso. Ódio é fogo invisível na consciência. O erro, por isso, não pede aversão, mas entendimento. Erro nosso requer a bondade alheia. Erro de outrem reclama a nossa clemência. A humanidade dispensa quem a censure, mas necessita de quem a estime. E ante o erro, debalde se multiplicam justificações e razões. Antes de tudo, é preciso restaurar o trabalho em andamento, porque o retorno à tarefa é a consequência inevitável de toda fuga ao dever. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar. Aprendamos com o Evangelho, a fonte inexaurível da verdade. Você é a mostra da grande prole de Deus, carece do amparo de todos e todos lhe solicitam amparo. Saiba, pois, refletir o mundo em torno, recordando que se o espelho inerte e frio retrata todos os aspectos dignos e indignos à sua volta, o pintor, consciente e respeitado, buscando criar atividade superior, somente exterioriza na pureza da tela os ângulos nobres e construtivos da vida. André Luiz. E vamos à nossa prece. Pai amado, agradecidos estamos do fundo de nossos corações pela chance de nos encontrarmos hoje, aqui nesse momento, unindo os nossos corações, os nossos bons propósitos, os nossos objetivos no aprendizado, no esclarecimento, que nos ajuda a entendermos melhor, a convivermos melhor,
principalmente cada um consigo mesmo. Abençoa, ilumina e abranda os corações de cada um de nós. Ajuda-nos a ser mais doces, dóceis e flexíveis aos vossos ensinamentos. Sê conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Aqui no mundo físico, todo lugar que nós frequentamos ou pretendamos frequentar, ele requer um determinado comportamento, atitude, vestimenta, aparência, jeito de ser, jeito de falar, jeito de agir, jeito de se comportar. Enfim, temos que preencher uma série de requisitos para que possamos estar condizentes com o ambiente em que pretendemos estar, em que pretendemos entrar. E dependendo da situação, né, do lugar, do que acontece, a gente pode até mesmo ser impedido de entrar. Ou se conseguiu entrar, a gente pode ser convidado a se retirar. Pois bem, se aqui nos ambientes da Terra há tantas exigências, imaginem com os assuntos de Deus. Mas acreditem, Deus não é tão exigente assim. Vamos ver então quais as exigências de Deus para que nós adentremos a sua presença. No item 7, capítulo 10 do Evangelho, diz o seguinte: para nos aproximarmos de Deus, para conversarmos com Ele, a única condição estipulada por Ele é que tenhamos os nossos corações puros, limpos. Ah, mas isso é difícil. Como é que acontece isso? Como se faz isso? Qual o jeito? Para nos apresentarmos diante de Deus, nós precisamos limpar os nossos corações. Não pode ter nenhum sentimento de mágoa, de raiva, de ressentimento, de melindre, de antipatia, etc. Porque se Deus perceber que tem um risquinho que seja de algum desses sentimentos, se Ele detectar em nós que há alguma pendência relacionada à ofensa recebida ou à ofensa feita a alguém, nós não seremos autorizados a adentrar ao local, no caso, na presença de Deus. E no item 8 do capítulo 10 do Evangelho, Jesus disse o seguinte: reconciliai-vos com vosso irmão antes de apresentar a Deus a vossa oferenda. Com essas palavras, ele estava nos aconselhando a resolver nossas pendências com aqueles a quem ofendemos ou que nos ofendeu, antes de pensar em nos aproximarmos de Deus. Estava nos dizendo que nós só demonstramos amor verdadeiro por Deus quando nós nos comportamos com os nossos irmãos de forma amorosa, fraterna, compreensiva. Porque nós não podemos oferecer a Deus um coração enevoado de sentimentos ruins com relação ao nosso próximo. Não podemos dizer que amamos a Deus se não conseguimos ser tolerantes nem benevolentes para com os erros dos outros. E quando abrigamos em nosso coração algum sentimento sombrio, ruim para com o nosso próximo, na verdade, estamos nos distanciando de Deus. Como eu posso pretender me aproximar dele? E nós destacamos na nossa página de abertura alguns trechinhos. Que nós precisamos estar atentos às palavras que dirigimos aos nossos semelhantes. Isso é muito importante. Nós precisamos pensar do jeito que nós falamos com os outros.
Será que é desse jeito que eu quero que falem comigo? Será que eu gostaria de ouvir essas palavras? Será que eu gostaria que falassem comigo desse jeito? E nós precisamos, então, aprender a nos expressarmos de uma forma clara, serena, compreensiva. Aprender a conversar, a dialogar sem irritação. Para conseguirmos aprimorar isso aí, em relação ao nosso próximo, nós precisamos, primeiro, praticar a indulgência para com os outros. E queremos também que sejam indulgentes conosco. Cultivar a humildade, não tendo vergonha, nenhum pudor, não tendo nenhum sentimento que nos impeça de chegar perto do outro e pedir desculpas. Isso é uma atitude de humildade. Quando eu cometo algum erro em relação ao meu irmão, eu preciso aprender a ser humilde e chegar perto dele e pedir, me perdoa. Eu preciso fazer isso. Porque eu espero que ele me perdoe quando eu pisar no pé dele. Então, eu preciso aprender a perdoar quando também levar uma pisada. E para ilustrar alguns desses conceitos, vou contar uma historinha para vocês. Essa historinha é desse livro aqui, Alvorada Cristã. A lição é número 11, a lição inesquecível. É o seguinte, era uma vez, uma menina rica chamada Hilda. E a Hilda, ela era vaidosa, arrogante. Ela tinha o péssimo hábito de maltratar uma menina pobre que vendia doces ali na localidade onde ela morava. Sempre que a menina chegava lá na casa da Hilda, batia na porta e tal, oferecendo seus doces, Hilda xingava, Hilda zombava, Hilda maltratava a menina. A mãe da Hilda, não, já agia de uma forma contrária. Ela tinha carinho com a menina, com a vendedora, era amável, era doce, elogiava os docinhos que ela estava apresentando para vender, perguntava quem fez esses doces tão bonitos. E a menina vendedora falava, foi minha mamãe. E comprava uma boa quantidade de doces da menina. Quando a menina ia embora, a mãe da Hilda chamava a atenção dela, conversava, explicava que não era desse jeito que se tratam as pessoas. Que quando nós socorremos um necessitado hoje, nós não sabemos o nosso futuro. Se eu socorro esse necessitado hoje, ou se eu sou malvada, zombeteira, fico maltratando uma pessoa carente, necessitada, eu não sei qual vai ser o meu futuro. Aquele que eu socorro hoje pode muito bem ser o meu benfeitor no amanhã. E assim acontecia sempre. A vendedora de doce batia na porta dela, vendia o doce, era maltratada, zombava, a mãe de Hilda aconselhava e sempre a mesma coisa. E o tempo passou, Se passaram 4 anos. Aí o pai da Hilda ficou muito doente e morreu. Com o choque, a mãe de Hilda ficou muito abalada e ficou gravemente doente, sem poder trabalhar, agir, fazer nada. E as contas chegando, e as finanças piorando, e quando deu por conta, estavam sem dinheiro nenhum. E Hilda ficou desesperada, pensando, como eu vou fazer para cuidar da minha mãe, para sustentar a casa, como é que eu vou fazer? E muito preocupada foi dormir
durante a noite sonhou com o pai. E no sonho o pai dizia para ela: minha filha, faça doces e vá vender para você sustentar a família. E quando amanheceu o dia, ela conversou com a mãe mesmo doente se propôs a fazer os doces com ela, e a menina saiu por aí vendendo doce de porta em porta. Então muitas pessoas compravam, tratavam bem, e muitas zombavam, maltratavam, xingavam. E assim ela seguiu a sua rota. Até que um dia ela chegou na frente de uma casinha modesta, bateu lá, e uma jovem atendeu. Quando ela viu quem era a jovem, tomou susto. Quem era a jovem? Era a antiga vendedora de doces que ela costumava zombar e maltratar. Quando ela viu a menina, ela falou assim: pronto, agora ela vai se vingar de mim. Lá na cabeça dela, né, ela ficou pensando isso. Mas a jovem, a antiga vendedora de doces, fez tudo o contrário. Foi gentil, solícita, amável, falou com ela de forma doce, de forma querida, elogiou os doces dela e comprou os doces todos do tabuleiro. Hilda ficou em choque. Aí ela começou a lembrar dos conselhos da mãe, entendeu as palavras da mãe dela e a partir daí mudou o seu comportamento com relação aos outros. E aí, continuando a falar, né, sobre o que nós precisamos aprimorar em nós em relação ao nosso próximo, se nós queremos evitar maiores complicações nessa vida e nas vidas futuras, precisamos aprender a limpar os corações. Precisamos entender que se desejarmos o mal para alguém, nós estaremos colecionando saldo negativo para a nossa poupança espiritual. Precisamos aceitar que todos somos imperfeitos, nós e os outros. E entender que a prática do perdão traz alívio para o coração, faz o coração ficar mais leve. Sua saúde melhora quando você desanuvia o seu coração, tira aquele sentimento pesado ali de dentro de você. E no livro Ceifa de Luz, na lição No Mundo Afetivo, diz o seguinte: que embora a gente esteja sempre reclamando de violência, na nossa vida cotidiana nós somos violentos com os outros. Quando se trata de nossas ideias, opiniões, hábitos, conceitos, decisões, se alguém se atreve a discordar da nossa opinião, nós ficamos irritados, insatisfeitos. Sabe por quê? Nós não enxergamos, nós não entendemos diferenças individuais, diversidade. E Deus, na sua sabedoria, Ele nos brinda na natureza com diversidade. Diferentes frutos, diferentes flores, com diferentes aromas, sabores, estruturas, jeito de ser tratado, tudo diferente, uma da outra. E assim também é com os seres humanos. Cada um de nós tem a sua especificidade, a sua individualidade. Cada um está situado num determinado patamar de evolução, diferente um do outro. Todos com imperfeições, mas com diferenças gradativas. A gente até entende que se prefira viver na companhia de alguém que se afine conosco, que concorde com tudo que nós pensamos, que nós fazemos, que nós gostamos. É um mar de rosas isso aí, né?
mas nós precisamos conviver, lidar com pessoas que divergem de nossas ideias. E aí, sabendo dessa diferença de patamar evolutivo, precisamos refletir sobre essas diferenças individuais e nos esforçarmos para não reagirmos com violência e irritação diante das opiniões contrárias dos outros. É muito importante lembrar que cada um de nós vive o seu momento específico de aprendizado planejado por Deus. E nessa situação, a única coisa que nos compete fazer é ser amável, tolerante, compreensivo, doce, dócil, flexível, obediente aos ensinamentos, às orientações que Deus nos dá. Isso se eu digo que acredito nele. Amparar e respeitar e ajudar uns aos outros, nos esforçando para sermos na vida dos outros aquilo que nós sonhamos, almejamos que alguém seja na nossa vida, uma bênção. E no livro Estudando o Evangelho, com Bezerra de Menezes, Jesus nos aconselha que numa discussão em que os ânimos se exaltam, quando uma das pessoas que está discutindo se descontrola, perde as estribeiras, perde a paciência, né? Tem aquela crise de cólera, a outra precisa se esforçar internamente para compreender, tolerar, ser paciente, benevolente, para acalmar o outro e apaziguar os ânimos. Mas ela só vai conseguir fazer isso se tiver misericórdia. Isso. Do mesmo jeito que se espera que Deus tenha misericórdia para conosco, precisamos também ser misericordiosos com o próximo, que ainda não aprendeu a viver em harmonia, a viver em paz, com serenidade à sua volta. Quem já conhece os ensinamentos do Mestre Jesus precisa aprender a ser doce, benevolente, fraterno. Precisa aprender a esquecer os erros cometidos por seu irmão, mesmo que esse erro esteja doendo, mesmo que esse erro lhe cause algum mal. Precisa praticar o perdão, assim como espera o perdão daqueles que ofende, precisa também ter esse mesmo comportamento com os que o ofendem. E no item 8, capítulo 10 do Evangelho, diz que o sacrifício mais agradável a Deus é o que fazemos ao nos livrarmos do ressentimento de quem nos ofendeu ou daquele a quem nós ofendemos. Quando nós exercitamos humildade, quando somos humildes o suficiente para chegarmos perto dessa pessoa, para nos reaproximarmos dela, tirar o melindre, o ranço da mágoa de dentro do coração. Esse é o sacrifício que Deus espera de nós. E nós só podemos esperar o perdão de Deus para com as nossas faltas quando a gente conseguir perdoar quem nos ofende. E quando conseguimos abaixar a orelhinha e irmos pedir desculpa para ele, se nós o ofendermos. E quando Jesus disse, ide-vos reconciliar com o vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda ao altar. O que ele queria dizer com oferenda? É que na época que Jesus esteve entre nós, era um hábito cultural. Os judeus, para demonstrar respeito e amor a Deus, eles achavam que para isso eles precisavam fazer sacrifícios,
precisavam oferecer bens materiais, preciosidades. Então Jesus procurou adaptar os seus ensinamentos aos costumes da época. Atualmente, já não há prática de sacrifício, nem esse tipo de oferta de bens materiais. Atualmente, a nossa oferenda a Deus é limpeza do coração, pureza da alma, conexão através da prece, elevação de sentimentos, bons propósitos e trabalho na seara do bem. Ainda sentimos muita dificuldade em nos reconciliarmos com alguém, em chegarmos e pedir desculpa, em abaixar a nossa orelhinha, porque nós carregamos em nós ainda esse peso do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Isso nos impede de sermos humildes, de chegar e falar: me desculpa, me perdoa, eu errei. Eu não precisava ter falado daquele jeito, eu não precisava ter feito aquilo, não cabia aquilo naquela hora, eu não te entendi, eu te entendi mal, eu te entendi errado. É isso que está faltando. E fica mais difícil a gente tirar o rancor, a mágoa do nosso coração, se a gente tem orgulho, vaidade e egoísmo. Aí a gente não consegue semear a paz, nem dentro, nem fora de nós. E se a pessoa que eu preciso me desculpar com ela não está aqui, está longe? Como é que eu vou fazer? Não existe distância para o amor. Eu não posso chegar perto dela, pedir desculpas para ela, mas eu posso pedir a Deus por ela. Eu posso pedir a Deus o bem, a paz, a felicidade, tudo de bom para ela. Com certeza, essa manifestação, essa vibração do meu sentimento verdadeiro chegará até ela e vai tocar o seu coração. Eu não posso entregar minha oferenda no altar se ainda tenho dívidas com meu irmão para resolver. Isso quer dizer que não adianta fazer uma prece a Deus com o coração cheio de sentimentos ruins, cheio de ranço, cheio de mágoa, cheio de melindre, cheio de ressentimento, cheio de tristeza em relação ao meu irmão. Só fazer prece não adianta. Precisa ser o combo, o pacote completo. Prece, limpeza do coração e reconciliação. E no livro A Vivência do Evangelho, diz que, devido à maturidade da humanidade, Jesus buscou um caminho para nos ajudar a chegar à perfeição mais rápido. E a estratégia que ele criou para a gente conseguir fazer isso foi dizer que Deus faz parte de nós, que Deus está dentro de nós, que o reino dos céus está dentro de nós, que para acessar Deus só tem uma forma: seguir 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, sem nenhuma condição. Mesmo que seja nosso inimigo, mesmo que ele seja errado, qualquer coisa que ele seja, eu preciso amá-lo. E isso tendo misericórdia. Para ter misericórdia, eu tenho que aprender a amar meu irmão com todo o meu amor. E no item 1 do capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios receberão misericórdia. É dando que recebemos. Sendo misericordiosos, receberemos misericórdia de Deus. E no livro A Vivência do Evangelho diz que amar o inimigo não é tratá-lo com o mesmo amor e carinho que eu trato meus queridos. É não desejar o mal dele, não nutrir vingança, não expor os seus erros. Se ele precisar de ajuda, fazer tudo o que puder para ajudá-lo, sem comentar as coisas de mal que ele fez para mim, sem falar do mal. Para o meu amigo eu digo para ele: eu te quero bem. Para o meu inimigo eu digo lá dentro de mim: eu quero o teu bem. E finalizando, qual o sacrifício mais agradável a Deus? Mantermos corações limpos de qualquer sentimento contrário ao bem, livre de mágoa e ressentimento. Estou aí cumprindo a única condição exigida por Deus para adentrarmos a sua presença:
só aí então eu posso levar a minha oferenda para Deus. Meu coração limpo, cheio de amor verdadeiro. Então, meus irmãos, vamos nos despedir aqui com a nossa prece e um pedido de bênçãos e luzes para todos nós. Vamos orar. Querido Deus, obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade de estarmos juntos com nossos irmãos queridos nesse momento. Obrigada pela chance de estudarmos um pouquinho mais uma de tuas lições. Que o Senhor nos ilumine, nos esclareça, nos ajude a colocarmos em prática, mesmo que seja uma pequena fração de tudo isso. Abençoe-nos, apazigua os nossos corações e nos envolve com as suas bênçãos, com as suas luzes, com o seu amor. Se conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.